E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Geek Indica. No vídeo desse mês, nós comentaremos esse e um terceiro quadrinho também, mas que será por meios digitais. Não vamos perder tempo, bora pro vídeo. E aí turma, espero que vocês sejam bem. Vamos começar mais um mês aí, espero que não tenhamos muitos problemas na vida e que vocês possam desfrutar de mais leituras, como eu sempre digo aqui pra vocês, tá? Não vamos perder tempo, vamos pular as firulas e vamos direto pra edição, tudo bem? A resenha positiva do mês, né, a recomendação positiva é isso aqui, ó. Juiz Dredd Trifecta, uma edição em capa cartão, fugindo dos moldes dos antigos capa dura que tinha antigamente nesses arcos do Dredd, né? Talvez por ter ficado um pouco mais expensivo, um pouco mais caro de se fazer, ou preferiram baratear os custos para aumentar a tiragem, eu não sei, mas antigamente esses arcos assim eram em capa dura. Até tem alguns, né? Vamos falar assim, até resenhei uns vários para vocês, não tenho todos infelizmente, mas enfim, essa é a capa, tá? Do mesmo design que eram os outros quase, essa é a lombada, respeitando os padrões. Se for comparar antigamente, você lembra dos outros vídeos, né? Tem tudo aqui, tem até a carinha do Dredd, o símbolo da 2000AD, tá? Eu acho que ele é até um pouco maior, um tiquinho nada, né? Que os capa dura, tá? E essa é a contracapa, beleza? É uma edição de capa cartão, não tem orelhas e o papel é o couché, o formatão, é o magazine. Bem, do que se trata essa edição, rapaziada? Foi amplamente divulgado como sendo o primeiro crossover entre títulos Dredd, vamos dizer assim, tá? Pois aqui temos três vertentes de personagens. São eles, né? Deixa eu até olhar aqui. O Juiz Dredd, o Frank Sujo, né? Que é um mendigão, um juiz que meio que se aposentou devido a infelizes acontecimentos, né? Ele ficou meio sequelado das ideias. E o detetive, né? Tem um termo nesse universo, né? Que é como se fosse uma skin de palhaço que eles usam, é uma moda dentro desse mundo, dentro de Mega City, né? Esse detetive, ela é um detetive noir chamado Jack Point. Nós teremos essas três vertentes narrativas andando entre si e se interlaçando também, começando de pontos, digamos assim, muito diferentes entre si, né? Tipo, o Dredd tá fazendo um treinamento, o Frank Sujo tá tendo as paradas, né, as divagações, as loucuras dele, as aventuras completamente despirocadas, e o detetive Jack Point tá tendo suas aventuras no ar, né, investigando, se envolvendo com belas moças também. Além desse lance das narrativas muito distintas entre si, que depois vão se chocar, o que une essas vertentes é todo um grande plano, uma grande maquinação para depor a juíza-chefe, se não me engano, dessa época que tá rolando também. E ao final vou falar para vocês as equipes, porque eu tô preocupando primeiro em falar durante a resenha o que é a história, porque são muitas pessoas trabalhando, tá? São 3 mensais para vocês terem ideia, não é tipo uma maxi-série, não é tipo Watchmen, sabe? Relógio do Juiz Final, não. São 3 títulos, a mensal do Dredd, a mensal do Jack Point e as histórias curtas, né? Também acho que também teve uma mensal do próprio Frank Sujo. Vou falar no final para vocês terem uma ideia de quais equipes estavam tocando quais personagens, beleza? Então vamos começar pelas vertentes, beleza? Vamos pelo Dredd. Enquanto ele tá treinando um pessoal e também tendo que lidar com a moral baixa dos colegas lá da academia, do corpo de polícia, né, lá, que creio eu não sei qual é o ano especificamente disso aqui, né, para poder falar que é por conta disso, mas eu acho que a data chega bem perto do Dia do Caos, que é um grande arco que teve também, aqui no Brasil tem 2 volumes, eu tenho, futuramente eu posso trazer aqui para vocês, se eu conseguir organizar o cronograma, né, e creio eu que seja essa consequência do Dia do Caos. Talvez não logo em seguida ao Dia do Caos, mas um pouquinho de tempo depois. E como as coisas do Dredd são muito feitas, acho que é paulatinamente, né, bem devagarinho, são cozinhadas bem lentamente, eu creio que o pessoal ainda deva estar meio triste, meio sentido, por conta que Mega City foi bem arregaçada, foi bem destruída no Dia do Caos. E, em paralelo a isso, não só esse lance de fazer um negócio com o pessoal e ter que lidar com os colegas para baixo, vamos dizer assim, ele também tem que correr atrás de fazer o seu serviço de polícia, que ele vai ter que descobrir estranhos assassinatos e também digamos, um grande esquema de vazamento de informações. Por isso que eu falei o negócio de que vão tentar depor a juíza-chefe lá no começo. Pela perspectiva do Jack Point, né, ele é o detetive simp, o adjetivo que eu tava procurando é simp, esse é o estilo da vertente de moda que ele é adepto, né, para se disfarçar também. Ele não é necessariamente um juiz afastado, ele é como se fosse, sei lá, aquela Sword que tem no One Piece. Ele é uns caras que respondem mais ou menos ao governo, mas eles são tanto quanto desgarrados, tanto quanto excomungados, beleza? O que vai iniciar a história dele, e como depois vai adiante desenvolver, é que ele tá de boa no seu escritório, né, como toda boa história no ar, porque as histórias dele são todas em preto e branco, se eu não me engano, para justamente
ter esse clima. Inclusive lá pra frente vai ter uma quebra, porque quando os personagens se encontram, a gente vai ver, talvez, provavelmente, a primeira vez que o Jack Point foi feito de forma colorida, né? Então, na vertente do Jack Point, ele tá de boa no escritório dele e ele recebe uma bela gasosa, uma bela cremosa como estátua. E aí as coisas vão se desenrolar de maneiras um tanto quanto estranhas, bem esquisitas mesmo. E ele vai descobrir o que é essa moça, qual que é o passado dela, o que tem a ver com essa estátua, pra onde ele vai e como depois lá na frente essas coisas vão se trombar, né? Com o Dredd, com o Frank Sujo também. Já a perspectiva do Frank Sujo, ele acorda do nada, na Lua, né? Eu creio que, não sei se seria o mesmo satélite lunar, né? A mesma base na Lua, que é aquela cadeia, né? Que um dos irmãos, um dos clones do Dredd, talvez até o Rico, né? O Rico Dredd, ficou lá há muito tempo. Que ele fica com um trem no nariz para ele respirar no espaço, ele fica meio desfigurado. Eu creio que seja ali, talvez no mesmo satélite ou algo do tipo, né? Ele tá nesse lugar, como se fosse uma colônia para homens de negócios muito ricos, e ele próprio é um cara muito rico ali, né? Ele tá disfarçado como sendo um ricaço. Só que ele acordou do nada, ele não sabe como é que ele foi parar ali, o que diabo tá acontecendo, e aí a gente vai ter essa vertente, né? Voltando agora a tudo, o Dredd vai desenvolver lá, provavelmente pós acontecimentos do Dia do Caos. O Jack Point vai desenvolver esse lance da seita com a moça e a estátua, e o Frank Sujo tá lá no espaço, nessa colônia, né, nessa base lunar, cheio de ricaços, robôs, né, e é bem engraçado porque ele realmente não sabe como ele foi parar lá, né, então assim, o traço também ajuda, e digamos, nós vamos descobrir os meandros dessa própria colônia lunar, e também como ele foi parar lá, né? E também, obviamente, como eu tô sempre falando, como as outras coisas vão se cruzar. E é bem bacana. A dele, as outras são mais sérias, né? O Dredd é mais ação, a do Jack Point é um pouco mais séria, com breves piadas, e a do Frank Sujo, certamente, é a mais divertida, é a mais engraçadinha do encadernado. Agora, antes de eu fazer a conclusão, porque é um arco extenso, são muitas vertentes, tem muitos detalhes. Se eu fosse ficar aqui, ia virar praticamente um vídeo lá do Perdigeek de 20 e tralalá de minuto. Tudo bem? Eu vou falar agora equipe criativa antes da gente encerrar essa parte, beleza? O que eu consegui saber quem é quem e o que faz, eu vou estar explicando, tudo bem? O Al Ewing, né, ficou notoriamente mais conhecido aí agora por conta de Mortal Hulk dos anos pra cá, fez aquela sacanagem com o Joey Bennett, tá fazendo, acho que fez aí recentemente Corporação Vingadores, um trem assim, né, na Marvel, ele tá na Marvel esses tempos. Tem o Al Ewing no roteiro, eu creio que seja o Cy Spurrier, né, o Simon Spurrier também tá fazendo o roteiro. Esse Williams que tá aqui na capa, eu não sei de cabeça quem é. Tem o Colaby, que ele é no traço, né? Ele, se não me engano, o nome dele é Simon Colaby. Tem o Flint, que é o Henry Flint, também é o traço. O Disraeli é um cara antigo, já do 2000 AD. E tem outras pessoas que não tem tanto contato com 2000 AD. Vai saber dele, por exemplo, do, acho que o penúltimo arco do Sandman, ele que faz, né? Ali, pré-encerramento, pra não falar aqui, dependendo se você nunca leu o Sandman, vai ter um spoiler, né? Mas ali o penúltimo arco, ele que desenha, é um traço bem diferente. Aqui ele tá 300 vezes melhor, né? Tipo, anos e anos de experiência, a mais, claro. E por último tem o Critchlow, que eu acho que é o Carl Critchlow, né? Ele também faz o traço. E aí é como eu tô falando, tem o pessoal que tá fazendo Dredd, tem o pessoal que tá fazendo Frank Sujo, tem o pessoal que tá fazendo o Jack Point, beleza? Agora arrematando pra vocês, né? Cara, assim, é um encadernado muito bacana. Eu já tenho uma bagagem de Dredd, eu não sei se seria recomendado pros recém-iniciados, né? Tipo, a primeira coisa do Dredd que eu vou ler, eu não recomendo. Particularmente não recomendo, porque você tem que saber um pouco da própria história, né? A própria estrada do Dredd, você tem que conhecer os outros personagens, e você também tem que ter um pouco de bagagem pra saber as subdivisões, né? Esse lance que eu tô falando, pô, o Jack Point ele é um cara mais por fora, o Frank Sujo ele tem os motivos dele de estar longe lá, sequelado, parecendo um mendigo, né? Ele é praticamente um mendigo. Igual tem outros meandros também, as origens do Dredd com parentes que estão na Terra Maldita, o próprio encadernado Origens ajuda bastante nisso, sabe? Diversos outros meandros da própria psique do Dredd, das próprias, digamos, dinâmicas daquele mundo, do departamento de polícia, entre outras coisas. Se você já tem um pouco mais de experiência, ou quer meter as caras, né, cada um faz o que quer da vida, né, se você quiser ler, vai certamente ser um divertimento de primeira. Eu gostei bastante, é um baita de um encontro, né, é um momento memorável pro Dreddverso, digamos assim. E é bacana ver como as peças são colocadas, porque como eu disse lá no começo, e vou repetir mais uma vez, você tá lendo os negócios, claro que explicita que é um crossover, mas você não sabe, não fica na cara de como eles vão se encontrar. Você pensa que uma hora eles vão, né, se vão ser os três juntos, tipo, sei lá, o Dredd e o Frank, depois o Frank e o Jack, ou o Jack e o Dredd, etc, né. Só que é bacana ver como as peças são colocadas, né, são postas, é isso que eu queria falar, as peças são postas, são colocadas, e como o roteiro desenvolve, como os artistas vão botar arte, como as sequências de ação são feitas, né, são criadas.
e, digamos assim, como esse quebra-cabeça vai ser resolvido. E o final eu achei bem satisfatório, achei bem legal. Tem uma outra coisa ali que, por que os caras não sabem? Por que não sei o que? São implantes mentais de apagamento de memória. Aí eu já acho, né, uma saída meio roubada, né, uma facilitação meio boba. Mas, digamos assim, o grosso do encadernado, o geral do encadernado, ele é bem satisfatório com toda certeza. E eu recomendo pra vocês. Bem, continuando nosso vídeo, falaremos agora de Thor Vikings, mas antes a explicação, como sempre. Assim como foi lá no Demolidor Amor e Guerra, eu também tenho a edição anterior dessa, porque agora ela tá saindo dentro da Marvel Vintage, tá? A capa é diferente, eu não sei contar os extras, mas a história é a mesma, é uma minissérie, tá bom? Vou explicar um pouco mais, porém, aqui tá passando pra vocês a capa atual, né? E eu vou mostrar agora a minha, beleza? Capa dura, tá? Formato um pouco mais alto que o americano, beleza? Essa capa eu acho massa pra caramba, tá? Dá pra você ver. Como vocês bem viram na imagem, não muda muita coisa, né? A logo e tal. Tira o Marvel Max, muda um pouco da letra aqui embaixo e tal. Lombada, tá? Contracapa. Aí é o problema. A contracapa agora é a capa. Na minha opinião, uma capa pra isso, pra essa arte ela é legal, mas pra capa ela é fraca. Essa aqui é muito mais legal. É capa dura, como eu disse, o formato um pouco mais alto e o papel é o couché de uma boa gramatura. A história começa com Harald Jekkerson, acho que é assim que se pronuncia, enfim, né, nomes nórdicos, oh meu Deus. Ele é digamos, nórdico de gosto simples, ele gosta de chacinar, ele gosta de pilhar corpos e também gosta de se aproveitar de moças inocentes durante suas incursões vikings. Então assim, ele, digamos, é mais um no meio de um monte. Durante uma dessas incursões, uma dessas missões, né, pilhagens, etc, cada um fala de um jeito, eles destroçam tudo, arregaçam, se aproveitam das moças, matam os caras, matam criança, matam velho, matam todo mundo. Só que sobra um sábio, um mago, né, sei lá, um xamã, cada um fala de um jeito, né? E ele tem uma runa. E ali nos seus derradeiros momentos, diante de, tipo, muita raiva, muita tristeza, muita contrariedade, diante a tudo aquilo que aconteceu, porque ele não é necessariamente um guerreiro, né? Ele é um mago, e ele sofreu igualmente, igual toda a população, porém ele ficou vivo, né? Nesses últimos momentos de vida, ele aproveita do próprio sangue, abastece uma runa que ele tem em mãos e faz um juramento. Só que o cara, ele é burro que nem um cavalo, e ele não explicita, digamos, os termos do acordo. Então ele fala mais ou menos assim, vocês viverão por anos e anos, milênios, né? Por um milênio inteiro e nunca conseguirão chegar à costa, porque eles terminam essa merda toda nessa vila e rumam para outro continente. Então, tipo, eles queriam desbravar novos mundos depois disso, porque o Harold, ele era, digamos, indomável, né? Ele era um cara muito impiedoso e queria desbravar novas paragens e conquistar novos povos também. E aí ele faz, né, o sábio faz esse feitiço e eles acabam se perdendo no meio da neve, vão pra caixa-prego, vão pro inferno. Como eu disse, se os termos não foram totalmente explicitados, o que acaba acontecendo? Eles não vivem? Sim, só que eles acabam se tornando imortais e sobre-humanos. Os caras ficam invencíveis de certa forma, eles aguentam porrada, fazem um monte de coisa, né? Passado o mil anos, né, proferido pelo sábio no encantamento, com a runa, a história se passa originalmente em 1003, né, nessa época da vila, pula para 2003, que é quando vai ter a época agora do Thor, beleza? Ele tá de boa, a população tá na moral, e dando esse 2003, exatamente um milênio após o juramento do cara, né, o feitiço do cara, eles chegam na costa dos Estados Unidos, mais explicitamente, né, especificamente em Nova York. Então, a partir disso, vai começar a chegar exército, a população vai começar a estranhar. Então, vocês podem imaginar a putaria que não vai virar. Vikings imortais, super poderosos, numa população inocente que não tem capacidade sequer de se defender. Porque muitos dos heróis, né, dos supers, estão afastados e os militares não dão nem pro cheiro. No que os vikings chegam, passado um tempo e depois de muita sacanagem, o Thor aparece lá pra acudir o pessoal. E não temam, e não sei o que, aquele jeito pomposo que o pessoal usou ele até hoje, né? E ele chega lá pra acudir o povo. Mas isso é até divertido de se ver, né? Lava um pouco a alma. Que ele toma um cacete federal do Harold, né? Do Harold, sei lá como é que pronuncia essa porra, né? Ele toma uma paulada federal dos caras e acaba meio que saindo com o rabinho entre as pernas.
E ele é jogado no fundo do rio com martelo, ele peleja, ele dá uma marretada tão forte que ele quebra os próprios pulsos, né, por conta do encantamento do sábio da vila. Então, como eu tô falando, zumbis, vikings zumbis super poderosos, com um Thor que aparentemente no primeiro momento levou uma, né, porrada violenta. E a partir disso, depois de muito pelejar, ele sai do rio e vai procurar recurso, né? E daí pra frente, você vai ter que ler porque é uma minissérie breve, tá? Ele toma um cacete, ele vai atrás de ajuda e aí vai ser do Doutor Estranho que ele encontra com muita dificuldade até, dali em diante é por sua conta. Essa edição, como vocês bem viram pela capa, o roteiro é do Garth Ennis, conhecido pelo Justiceiro Max, conhecido pelo Preacher, uma fase do Hellblazer, uma cacetada de coisa, ele escreve até hoje, felizmente, né? Aqui nós vemos, digamos, uma das suas vertentes mais conhecidas, que é o que eu chamo de violência desenfreada e humor negro, né? Ou deboche e gozação, sei lá. Ele nos traz aqui também, né, nesse encadernadinho breve, uma história descompromissada e muito divertida, além de muito violenta, né? E por que descompromissada? No sentido de ser bem divertida, né? Por conta de todo esse escracho, toda essa sacanagem, mas também descompromissada com a própria cronologia Marvel, como vocês bem viram, é Marvel Max. E muitas das coisas da Marvel Max não são da Terra 616. Então por isso que tem esse escracho, Thor se fudendo, um monte de coisa diferente. É cabeça, é sangue, é tripa, né? O selo Max na época ele dava essa liberdade, muitas das vezes por conta de ser uma dimensão alternativa. A arte ficou a cargo de quem? Do Glenn Fabry, conhecido muito por conta das capas, mas se você não conhece e você não tá ligado, ele também sabe desenhar quadrinhos, mas, digamos, formalmente, ele conhece a arte do quadro a quadro, né? Tem o Thor Vikings, tem uma das histórias do Sandman Prelúdio, não, Noite Sem Fim, né? Que é aquele especial, cada capítulo um artista que o Neil Gaiman convidou, né? E diversas outras obras, né? E acho que até aquele Kev do Authority também é ilustrado, todas as minisséries é por ele, se não me engano, né? Com a arte dele, muito por conta das capas que a gente conhece, mas o quadro a quadro dele, de forma alguma, é incompetente, né? Não é um cara que só sabe fazer capa. O quadro a quadro dele é bem legal e o traço dele é bem, digamos, sujo, né? É sujo no sentido de podreira mesmo, não é aquela arte rascunhada, mal acabada, não. Ela é suja porque, como eu disse, tem muita violência, tem muito sangue e é tudo, digamos, que é a cara dele. Se você conhece, por exemplo, as capas de Preacher, você sabe que o cara tá jogando em casa com a melhor chuteira, com a melhor bola. O cara tá bem confortável e essa história casa bem com o estilo dele. Tô falando por cima porque realmente é uma minissérie de 5 partes, se não me engano. Você lê ela assim, ó, 40 e poucos minutos, 50 e poucos minutos, você mata ela, é bem fácil, tá? Mas de forma alguma é uma leitura ruim, tá? Se você gosta dessas coisas, dessa seara do Garth Ennis, você gosta dessas paradas mais escrachadas, mais violentas e tal, você pode muito bem se divertir, tá? Eu paguei na época R$18, porque, né, eu mexo mais tempo, peguei na época quase que de lançamento, eram outros tempos, a nossa moeda não tava tão derretida, não tava tão fodida, né? Hoje, se não me engano, tá saindo ao preço de 60 e poucos, aí complica, tá? Recomendo você esperar uma promoção. Agora, se você pelejar pra encontrar a versão antiga, ela é muito fininha, então assim, é meio complicado botar um preço. Eu acho que no muito, 30, 35 reais ainda pode valer a leitura. De qualquer forma, ela é muito divertida, você consegue achar ela na internet afora pra ler digital, tá? Se você quiser arriscar, digamos assim, saboreá-la primeiro no digital, digamos assim, tá? Mas é uma edição legal. Eu recomendo a leitura se você curte esses temas, né? Essa vertente do Garth Ennis, essas coisas mais escrachada, mais zoadona, né? Mas, assim, vamos dizer assim, é um divertimento honesto, muito bem feitinho, muito redondinho. Por ser Marvel Max, é como eu disse, é desprendido da cronologia. Só que nunca mais revisitaram, nunca trouxeram uma aventura nova desse Thor, ou uma nova aventura nessa própria versão do mundo do Thor, né? Nem dele, nem no mundo dele, é isso por isso, morreu aí, mas muitas coisas da Marvel Max eram desse jeito. Algumas eram dentro do 616, vídeo próprio Justiceiro, ele era bem mais afastado, mas se não me engano ele passa dentro da Marvel regular na época, né? Assim como Elias, por exemplo, da Jessica Jones. Mas esse caso aqui morreu por isso e infelizmente a gente nunca teve, digamos, um cheirinho de novidade. Com a recente reabertura da Vertigo, digamos assim, né, lá pela DC, a Marvel podia reabrir a Marvel Max. Eu gostaria, sinceramente, até pra bater de frente, seria bem legal, ficaria muito feliz. Meio que tá rolando a Marvel Max por conta daquelas minisséries feitas, inclusive pelo Garth Ennis, né? Teve Justiceiro Pelotão, teve Justiceiro Soviético, agora tá tendo aquele Get Fury, né? Que eu não sei como é que vai ficar no Brasil pela Panini, que é uma minissérie, se não me engano, do Frank resgatando o Nick Fury na Guerra do Vietnã, se não me engano é isso, né? Acho que é Garth Ennis com Jason Burrows que tá fazendo.
e podiam reabrir a Marvel Max para bater de frente. E aí podia largar essa frescuraiada que tá tendo nas histórias de linha, trazer autores, digamos assim, de mais gabarito, gente de calibre mais pesado, e trazer novas histórias e com temas mais pesados. Não precisa ser, nossa, peitinho, né, trepação e não sei o que, não. Temas mais, digamos assim, afiados, um negócio mais visceral, uma coisa que você lê e você fica, caralho, que negócio bacana. Então, assim, se a Vertigo tá voltando, por que a Marvel Max, como um todo, não poderia voltar também? Então é isso, leia no digital, compre quando puder, caça a antiga, espere pela nova. É uma edição que eu recomendo com toda certeza. Fique aí com as artes e vamos para a última parte. Vamos ao paia do mês. Inclusive é uma leitura que eu fiz há uns bons anos, então qualquer coisa de detalhe vocês relevem, beleza? Vamos falar disso aqui, ó. Monstro do Pântano, Contos do Baiú. Falando mais sobre a edição, é capa dura de papel couché e a ficha tá passando aí pra vocês, beleza? É digamos, uma edição especial de certa forma, né? Ela começa com uns 2 one-shots ali, uns 2 especiais, tá? E depois vai ter a minissérie, né? Um arco um pouco maior para poder, digamos, engordar a edição. Que se fosse só os especiais, a gente tava lascado. A Alec Holland tá lá, né? Que, pra você que não sabe, é o pseudônimo, não, né? Porque era o nome da pessoa que se tornou o Avatar, né? A segunda, né? Cronologicamente, né, mais ou menos. Tem muito mais. Mas o que a gente mais conhece é o Alec Holland, lá nos pântanos da Louisiana, se não me engano, tá? Ele tá de boa ali fazendo as andanças dele, protegendo, defendendo os bichos e tal, né? Ele é um ser, digamos, um tanto quanto ecológico também. E ele, digamos assim, ele tá nessas andanças e ele topa com a garota que tá, digamos, aos portões do inferno. Ela tá quase entrando numa outra dimensão, porque o Baiú ali do Monstro do Pântano, a depender da área ou da época mesmo, quem tá fazendo a história, ele pode ter conexões com o místico, com o infernal ou qualquer coisa desse gênero. Aí ele vai lá, digamos, combate ali a ameaça, resgata a Ruivinha e daí pra frente a gente vai ter as histórias um pouco maiores com ela ao lado. Porém, mal sabe ele que ela tem ligação com o velho conhecido do Alec. Aí no que eles se unem, a gente vai ter essa aventura que é um pouco maior. Que é eles andando pelos Estados Unidos afora, combatendo ameaças desconhecidas, né? Ameaças sobrenaturais, místicas. E aí ao final, lá na frente, vai ter esse fechamento da Ruivinha sobre o passado dela, com quem ela tem ligação, uns, digamos, combates maiores, assim, em larga escala do próprio Monstro do Pântano, com um vilão avulso pra caralho, que quer mexer com, digamos, portas de energia, quase como se fosse, lembra muito a Porta Verde do Immortal Hulk, né? É, digamos, conceitos de tipos de energias elementares. E aí quando o cara aparentemente consegue dominar todas essas entradas, ele consegue extrair energia e vira um bichão de energia negra, né? Um bichão de energia, tipo como se fosse um fogo preto, e ele vai peitar o Monstro do Pântano. E além disso, né, como eu disse, esse negócio da Ruivinha e do monstro, vai ter, digamos assim, novos vislumbres do que poderia ter sido as histórias da época. Eu acho que, eu não sei se foi cancelado, se estava planejado para ser isso, mas esse encadernado ele tem muita coisa picotada, muito especial, muita ediçãozinha, minissérie, sabe? Então assim, ele é meio misturadinho. Tanto que depois eu vou falar as equipes criativas para vocês, quem tá nesse encadernado, vocês vão ver a cacetada de gente que tá aqui. No geral, é um encadernado legal, sabe? Assim, é difícil você ler. Claro que você não pode ficar, que nem tem gente que fala, não, você não pode comparar, que não sei. Claro que a gente não pode comparar com a porra da fase do Alan Moore. Pelo amor de Deus, não. O trem reinventou o personagem, praticamente estabeleceu o selo vértigo depois. Tem várias outras coisas que a fase do Alan Moore ela é basilar, né? Além do que ela é maior pra caramba, é tipo umas, sei lá, 20, 30 e tantas edições, né? Então não tem como ficar fazendo essa comparação, que ela é um tanto quanto covarde. A edição pela edição, ela é ok, sabe? Nada mais que isso. Você lê, você fica, legal, tá bom. Tipo, foda-se, né? Leu, não leu, o pau comeu, tanto faz, tá? Mas o que me irritou na época, até deixei isso explicitado no texto, é por que caralhinhos voadores foram fazer isso na capa dura. Porque, se não me engano, o preço desse negócio passou aí na ficha pra vocês, é 60, 70 e tantos reais. Eu, com muito custo, esperei uma promoção em 2000, eu acho que 2021 ou 22, e eu vendi
Aliás, eu vendi não, eu comprei por R$ 40 e ainda assim eu achei que foi caro. É um encadernado legal, mas sinceramente podia ter sido capa cartão, sabe? Essa época aí tem uns três, tem um Contos do Baiú, tem o Novas Raízes e tem aquele também, acho que é Raízes do Terror. Eu tive os três e na época quando até participei de um evento aqui perto da cidade, uma cidade vizinha, eu vendi os três juntos, tá? Então aí qualquer coisa, se tiver condições, e eu acho que eu tinha eles, eu resenhei eles na realidade no Instagram, né? Então futuramente aí, se tiver tudo certo, também vou trazer pra vocês, beleza? Falando explicitamente, né, especificamente do Contos do Baiú, ele poderia ter saído em capa cartão, são histórias ok, assim, bem passáveis, é tranquilo, não, tipo, não vai ser um tipo de história que vai te emputecer a sério. Sei lá, eu preferi que tivessem sido, né, tivessem feito uma fase, uma série regular. Se não me engano, depois disso foi justamente aquela fase do Ram V, que foram 2 volumes aqui no Brasil. Não é bem o Alec Holland, ele aparece, mas é um rapazinho, se não me engano, indiano, ele consegue se transformar num avatar do verde, sabe? E eu gostaria também, né, para não falar que eu só passei por cima e que se lasca a edição, eu vou falar brevemente da edição, né, a historinha curta aí, como eu disse, é um emaranhado de coisa. A história se chama No Coração do Homem. Eu não vou passar lá quadro a quadro, igual tem costume de falar, né, porque como eu disse, tem um tempinho que eu li. Mas a moral dela eu achei muito bacana. Se não me engano, é a última história do encadernado, tipo, é a última mesmo, ali no finalzinho é ela, sabe? É uma história muito bonita, de um cara relembrando toda a vida dele, do que ele poderia ter feito e do que ele fez, né? Será que eu vivi direito? Será que o meu esforço não foi em vão? Eu consegui adquirir as coisas que eu queria, né? Eu consegui ser alguém na vida. E é legal que no final, assim, eu não sei se é no final ali ou no começo do texto, eu vou até pegar aqui pra vocês, que essa cena é meio grande. Tem uma frase que eu achei bem marcante, eu achei ela bem bonita. Vou falar aqui pra vocês. Vou falar aqui lendo porque, né, eu não consigo decorar isso tudo. Não é uma pena, velho amigo, que alguns humanos achem que a existência não tem sentido? As árvores querem que você se lembre de que cada vida, na verdade, está transbordando disso. E é bacana ver que você lendo essa história, você pensa assim, pô, aí, ó, aquele cheirinho de Monstro do Pântano clássico, aquela reflexão, aquele negócio bacana, né? Porque, digamos, muitas das histórias do Monstro do Pântano, ele tem essa carga dramática, essa carga reflexiva, né? E aí, dependendo do artista ali, do autor, também tem um lance de, digamos, consciência ecológica também, né? Que ele tem que defender o baiú, de vez em quando uma coisa ou outra ele... aquele negócio, ele é o monstrão que defende o bicho, que defende as plantas, né? Porque ele é o avatar do verde. E ele vai, digamos, se opor aos mavadões de espingardas e o pessoal que quer tacar fogo no baiú, qualquer coisa desse gênero. Mas eu gosto muito dessa carga dramática e reflexiva quando tinham em certas fases, né? Agora eu vou falar dos times, né? Dos membros criativos desse encadernado. Não vou falar história, tal. Só vou falar a categoria e os nomes, beleza? Vamos lá. No roteiro a gente teve Tim Seeley, Brian Azzarello, Ram V, Vita Ayala, Philip Kennedy Johnson. Nas ilustrações nós tivemos Joelle Jones, Steve Pugh, Errol Lopresti, Greg Capullo, Mike Perkins, Dominic Stanton, Emma Rios, John Teams, Jonathan Glapion e Matt Ryan. E nas cores a gente teve o Fraser Irving, o FCL Placencia, né, que ele é um cara mais recente aí, que eu lembro, Jordan Boyd, Trish Mulvihill, Andy Troy, Jeremiah Skipper, Jordi Belair, também é mais recente, conhecido do pessoal, e Gabe El Taeb. E aí tem outros créditos aqui na folha do expediente, né, tipo, crédito de criação do Monstro do Pântano, o Superman, ele aparece numa história brevemente aqui, também tem os créditos dele e tal, né? Mas no geral, é esse o grosso criativo da edição, beleza? É um encadernado ok, com histórias ok. Se você não tiver nada melhor pra ler, pode arriscar que, pelo menos a leitura no digital pode te entreter certamente. Agora, comprar pelo preço cheio, nem a pau. Eu dou 30 conto nisso aqui com muita dor no coração ainda, porque, como eu disse, não é como eu disse que você tem que levantar a barra lá em cima e comparar com a Lamour, coisa da Vertigo, um negócio foda, porque isso aqui é dentro da DC normal. Então você já, né, já abaixa o critério bastante. Mas tem um charmezinho, tem um quezinho aí, principalmente essa história que eu elogiei agora bastante, que eu gostei mesmo, né? Se tivesse a oportunidade de ter só a issue com ela, eu comprava, porque ela é muito legal, eu gostei bastante. Mas, digamos assim, é uma leitura descompromissada. Se você não tiver nada melhor, show. Se você tiver outra coisa, vale outra coisa, porque isso aqui nem tem, digamos, validade na cronologia. Porque depois, como eu disse, no Raízes do Terror e depois o Novas Raízes, eu não lembro de ver essa ruivinha que aparece no começo aqui em mais nenhum lugar. Talvez na fase do Ram V, mas eu não li, né? E nem nas coisas de hoje em dia também. Se ela tiver por aí, você gosta das coisas mais atuais, acompanha com mais afinco o Monstro do Pântano, por favor deixa aqui, porque essa ruivinha, ela tem uma personagem legal, mas eu não sei se ela teve, digamos, um bom
digamos assim, reaproveitamento nas histórias subsequentes do personagem. Estamos encerrando mais um vídeo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, tá? Estamos fazendo aí os vídeos, estamos organizando outras coisas. Já deixo adiantado aí que se tudo der certo, farei um especial lá no Perdi Geek. Eu ia fazer pra cá, eu até deixei meio que subentendido nos vídeos atrás aí, acho que no começo do ano. Mas acabou que eu optei por fazer volume a volume lá no Perdi Geek, porque é um universo muito rico. Eu não vou deixar o nome ainda pra vocês, porque eu tô organizando. E se tudo der certo, é quando for mais perto, talvez. Nem que seja que eu esteja lá pelo 4º volume da série. Talvez, se eu lembrar, pelo menos, eu vou estar avisando aqui para vocês assistirem lá, beleza? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no Produções Sem Qualidade, de ouvir os nossos podcasts, né? A nossa gastação, nossa falação de merda. Não esqueça de também de acompanhar os outros vídeos aqui do canal, ver as outras resenhas aqui, né? Tem 2 anos pra lá de resenha, ano que vem a gente faz uns 3 aí, né? Se não me engano. Então vai estar os nossos links aí, os links das edições, o nosso link geral, tá? Se quiser comprar, vender, etc, trocar uma ideia, dar, sei lá, conselho, uma ideia de vídeo, se você quiser vender ou comprar alguma coisa, estamos por aí, só manda mensagem que assim possível a gente responde, tá? E eu acho que é tudo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos num próximo vídeo, num próximo podcast, qualquer coisa que seja, internet afora, tá? E eu acho que é tudo. Muito obrigado, um abraço e um beijo na sua alma. Tchau, tchau.